milionário idoso congela ao ver mendiga negra pedir ajuda e fazer milagre. Era um dia ensolarado, um espetáculo de luz que iluminava cada canto da mansão de Dona Elsa. Os lustres de cristal brilhavam intensamente, refletindo o luxo que a idosa construiu ao longo de uma vida. Mas ali, preso entre paredes pintadas de ouro, estava um coração solitário. Desde o AVC, seus dias eram longos e silenciosos. A vida pulsava do lado de fora, mas ela se sentia como uma estranha em sua própria casa. Dona Elsa sentava-se à janela, observando o movimento do parque em frente. Crianças rindo, pessoas passeando e os sons da vida que ela não podia mais tocar. Um frio apertou seu peito ao ver uma menina negra, magra e suja, sentada ao lado de um menino de rua. O que era para ser apenas mais um dia comum se tornou um mistério quando o garoto, com olhos brilhantes e um sorriso esperto, levantou-se e se aproximou da janela. — Por favor, senhora, poderia me ajudar? Sua voz doce e confiante atra. A sensação a fez sentir-se viva, como se algo antigo e poderoso despertasse. Nos dias que se seguiram, Davi tornou-se uma presença constante em sua rotina. Ele trazia histórias, risadas e até mesmo algumas travessuras. Cada visita dele renovava sua alma cansada, a ajudando a se livrar das amarras da solidão. A ligação entre os dois crescia e em uma tarde ensolarada, a ideia ousada surgiu em sua mente: adotar o garoto. Essa revelação a deixou assustada e encantada ao mesmo tempo. Mas logo a euforia foi ofuscada pelos olhares preocupados de seus filhos, Luciana e Marcelo. — Isso é um erro, mãe. Você não pode simplesmente decidir isso agora, disse Luciana, com um nó na garganta. Marcelo concordou, alarmado. Eles viam a adoção como um capricho de uma mulher idosa que não estava pensando direito. Mas Elsa estava determinada. A vida de Davi não era feita apenas de aventuras e riso. Ele não sabia, mas sua mãe biológica estava viva. E essa descoberta poderia desabar tudo o que Elsa estava construindo. A luta entre a lealdade à sua nova mãe e o desejo de encontrar Cida, sua mãe biológica, começou a atormentar o garoto. Na inauguração do Instituto Mãos que Caminham, que Dona Elsa criou para ajudar crianças como Davi, o momento de celebração se transformou em um turbilhão emocional. O garoto decidiu compartilhar sua história. Revelações que poderiam mexer com a estrutura familiar que Elsa tentava montar. As palavras dele trouxeram à tona segredos antigos que todos preferiam esquecer. Os filhos de Elsa estavam alarmados, mas ela não podia desviar o olhar do garoto ao seu lado. Ele emanava coragem e vulnerabilidade. A conexão entre os dois parecia superá-los, transcendendo qualquer laço de sangue que possam ter. Afinal, a verdadeira essência da família vai além dos laços biológicos. Mas a chegada de Si, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sorriso de Davi iluminava a sala, mas a tensão no ar era palpável.
Os olhos de Elsa estavam fixos nele, enquanto ele falava sobre sua vida, suas esperanças. Mas, de repente, a porta se abriu. Sida, a mãe biológica de Davi, estava ali. O ambiente congelou. O coração de Elsa disparou. Não era apenas uma mulher comum. Ela tinha um olhar familiar, cheio de dor e determinação. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Davi olhou para ela, sem entender. Sida? Ele murmurou, quase como se estivesse tentando se certificar de que não estava sonhando. Sida, com a voz trêmula, avançou alguns passos, a tensão aumentando a cada movimento. Davi, eu vim te buscar. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar pela sala. O lado de Elsa se despedaçou. Um abalo profundo. Ela percebeu que todo o seu mundo estava se desmoronando. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Os filhos de Elsa, que assistiam ao desenrolar da cena, trocaram olhares confusos, assustados. Luciana disse com a voz entrecortada: Mãe, isso não pode estar acontecendo. A pressão em seu peito aumentava. Para Davi, a revelação era como um balde de água gelada em um dia quente. Ele precisava decidir entre a mulher que o acolheu e a mãe que ele mal conhecia. Sida falou com lágrimas nos olhos. Eu não sabia que ele estava aqui. Eu procurei, não consegui. A vida me afastou dele. A sala se encheu de murmúrios. Dona Elsa sentiu uma mistura de traição e dor. O que antes era um espaço seguro, agora era um campo de batalha. Ela sussurrou para si mesma, tentando encontrar forças. Eu não posso perder Davi. Mas a cada palavra de Sida, sua esperança se esvaía. Davi olhava para Sida, depois para Elsa. Ele estava dividido. Dava para ver nos seus olhos que essa decisão pesava como uma âncora. E então, numa reviravolta ainda mais impactante, Sida revelou um segredo que mudaria tudo. Davi, a verdade é que eu sou sua tia. O silêncio se instalou na sala. Todos os olhares estavam fixos nela. E a sala ficou tão intensa que poderia se cortar com uma faca. Eu sou irmã da sua mãe, mas ela não sobreviveu quando você nasceu. O que eu vou te contar agora vai mudar tudo. A esperança de Elsa começou a se desvanecer e ela sentiu um nó na garganta. Você nunca esteve sozinho, Davi. Eu sempre estive aqui, mas não em um lugar que você pudesse ver. A revelação explodiu no ar como uma bomba. Sida continuou: se não fosse por mim, você estaria em uma situação ainda pior. Eles queriam te tirar de mim, e eu tive que lutar para me manter distante. Mas a verdade é que eu sempre estive ao seu lado. Tudo estava mudado. As expectativas, os relacionamentos, tudo que Elsa havia construído desmoronou como um castelo de cartas. Davi estava torcendo entre a dor de perder Elsa e o amor que nunca soube que tinha por Sida. A sala girava em um vórtice de emoções e a verdade estava emergindo como o sol nascente após a noite mais longa. O que isso significava para todos eles? E mais importante, como Davi se sentiria em relação a isso? A incerteza pairava no ar, enquanto os olhares se cruzavam na confusão. O que havia começado como um ato de amor, agora se tornava um emaranhado de segredos e revelações. E Elsa não sabia se conseguiria suportar. E com seu coração apertado, a única coisa
que ela conseguia pensar era: como tudo isso vai? Você não pode estar falando sério. Ele mal conseguiu sussurrar. O ambiente recheado de risos e sorrisos agora parecia um campo de batalha. Cada palavra de Cida cortava o ar como uma faca afiada. Eu sou sua tia, Davi. Sua mãe, ela não pode estar aqui. Ela se foi, mas eu sempre estive perto. O coração de Elsa batia descontrolado. Ela olhava Davi, tentando transmitir amor e conforto. Mas a expressão do garoto era de confusão. A sala estava carregada de tensão. Você não pode ir embora, Davi murmurou, a voz embargada. Eu não quero perder você. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo enquanto ele olhava de Cida para Elsa. O mundo deles estava em colapso e ninguém sabia como parar essa queda. Cida avançou mais um passo, pronta para explicar, mas antes que pudesse dizer mais, um grito cortou a tensão. Pelo amor de Deus! Davi, não acredite nela! Era Luciana, com os olhos arregalados, pálida como um fantasma. Ela pode estar mentindo. Ninguém sabe de onde ela veio. O olhar de Cida se endureceu. Eu não estou mentindo. Eu tenho provas. Eu tenho documentos que podem comprovar o que estou dizendo. Davi, em um impulso, olhou para Cida, os olhos brilhando de esperança e medo ao mesmo tempo. Elsa sentiu algo se quebrar dentro dela. Davi, você precisa ouvir a sua tia. Ela se preocupa com você. A palavra tia soou estranha nos ouvidos de todos. Cida sorriu ao ouvir a palavra, mas logo o sorriso se desfez num misto de dor e determinação. Eu fiz o que pude para te proteger, Davi, mas não sabia que você estava aqui. Isso era para você estar seguro. Uma nota de desespero ondulou no ar quando Elsa, movendo-se lentamente, tomou coragem e avançou. Davi, eu sou sua família agora. Isso não pode mudar. O garoto a olhou, a confusão refletindo em seus olhos. Eu quero te acreditar, ele gritou, a voz ecoando. Mas e se for verdade? E se você não for minha mãe? Foi quando o chão tremeu abruptamente sob eles. O estrondo da porta ao fundo ecoou como um trovão. E um homem entrou no recinto, com uma expressão de raiva estampada no rosto. Cida, o que você está fazendo aqui? Seu olhar ardia como fogo. Você não deveria estar aqui. O homem, de aparência robusta e olhos frios, se encarou com Cida, enquanto o ar ficou pesado com a tensão. Davi piscou, tentando entender. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu sou quem você realmente entende como família, garoto, disse o homem, avançando na direção da mesa. Não se deixe enganar por palavras bonitas. Você não conhece essa mulher. Silêncio! Você não tem nada a ver com isso. Cida explodiu, a coragem emanando dela como uma tempestade. Mas seu olhar era de medo. O homem se virou para ela, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. E você sabe que eu não posso deixar você ter contato com ele, nem por um segundo. Ele a encarou, e o olhar deles parecia um duelo. Davi estava paralisado, completamente perdido. Por que você está dizendo isso? As palavras mal saíram de sua boca. O homem então, com um sorriso traiçoeiro, respondeu: porque a verdade que você não sabe é que tanto sua mãe quanto sua tia têm um passado que pode destruir a vida de todos nós. E eu não vou deixar que isso aconteça novamente. A sala ficou em absoluto silêncio.
Todos respiravam pesados, ainda tentando entender a nova reviravolta. O que mais estava escondido? O pesadelo estava apenas começando. E a incerteza pairava no ar, como uma sombra imensa, ameaçando consumir a todos. Davi estava em um mar de confusão, tentando juntar cada fragmento, cada palavra que tinha ouvido. A verdade passou a ser um labirinto. E o que antes era claro, agora era um quebra-cabeça intrincado e doloroso. A única certeza que tinha, naquele momento, era que mais segredos estavam prestes a ser revelados e que a luta por sua identidade apenas começava. O silêncio na sala era ensurdecedor. O olhar de Davi se alternava entre Sida e Elsa. Cada palavra de Sida cortava o ar, como uma faca afiada. Eu sou sua tia, Davi. Sua mãe, ela não pode estar aqui. Ela se foi, mas eu sempre estive perto. O coração de Elsa batia descontrolado. Ela olhava Davi, tentando transmitir amor e conforto, mas a expressão do garoto era de confusão. A sala estava carregada de tensão. Você não pode ir embora, Davi murmurou, a voz embargada. Eu não quero perder você. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo, enquanto ele olhava de Sida para Elsa. O mundo deles estava em colapso, e ninguém sabia como parar essa queda. Sida avançou mais um passo, pronta para explicar, mas antes que pudesse dizer mais, um grito cortou a tensão. Pelo amor de Deus, Davi, não acredite nela! Era Luciana, com os olhos arregalados, pálida como um fantasma. Ela pode estar mentindo. Ninguém sabe de onde ela veio. O olhar de Sida se endureceu. Eu não estou mentindo. Eu tenho provas. Eu tenho documentos que podem comprovar o que estou dizendo. Davi, em um impulso, olhou para Sida, os olhos brilhando de esperança e medo ao mesmo tempo. Elsa sentiu algo se quebrar dentro dela. Davi, você precisa ouvir a sua tia. Ela se preocupa com você. A palavra tia soou estranha nos ouvidos de todos. Sida sorriu ao ouvir a palavra, mas logo o sorriso se desfez num misto de dor e determinação. Eu fiz o que pude para te proteger, Davi, mas não sabia que você estava aqui. Isso era para você estar seguro. Uma nota de desespero ondulou no ar quando Elsa, movendo-se lentamente, tomou coragem e avançou. Davi, eu sou sua família agora. Isso não pode mudar. O garoto a olhou, a confusão refletindo em seus olhos. Eu quero te acreditar, ele gritou, a voz ecoando. Mas e se for verdade? E se você não for minha mãe? Foi quando o chão tremeu abruptamente sob eles. O estrondo da porta ao fundo ecoou como um trovão. E um homem entrou no recinto, com uma expressão de raiva estampada no rosto. Sida, o que você está fazendo aqui? Seu olhar ardia como fogo. Você não deveria estar aqui. O homem, de aparência robusta e olhos frios, se encarou com Sida, enquanto o ar ficou pesado com a tensão. Davi piscou, tentando entender. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu sou quem você realmente entende como família, garoto, disse o homem, avançando na direção da mesa. Não se deixe enganar por palavras bonitas. Você não conhece essa mulher. Silêncio! Você não tem nada a ver com isso! Sida explodiu, a coragem emanando dela como uma tempestade. Mas seu olhar era de medo. O homem se virou para ela como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. E você sabe que eu não posso deixar você ter contato com ele nem por um segundo. Ele a encarou, e o olhar deles parecia um duelo.
Davi estava paralisado, completamente perdido. Por que você está dizendo isso? As palavras mal saíram de sua boca. O homem, então, com um sorriso traiçoeiro, respondeu: porque a verdade que você não sabe é que tanto sua mãe quanto sua tia têm um passado que pode destruir a vida de todos nós. E eu não vou deixar que isso aconteça novamente. A sala ficou em absoluto silêncio. Todos respiravam pesados, ainda tentando entender a nova reviravolta. O que mais estava escondido? Foi então que o homem puxou uma pasta do bolso e abriu. Fotografias antigas foram jogadas sobre a mesa. Sida e o homem naquelas fotos, juntos, em situações que ninguém ali poderia imaginar. Davi piscou, seu coração batendo em descompasso. Viu, Davi? Essa mulher, ela fez parte de coisas que estão muito além do que você conhece. O homem apontou com raiva. E agora ela quer você, para terminar o que começou. Davi olhou para as imagens, chocado. Eram fotos de um passado obscuro, eventos que pareciam tirados de um filme, histórias de crimes e traições. Sua cabeça girava. Não, isso não pode ser verdade! Ele gritou, as lágrimas escorrendo. Elsa, com o olhar fixo nas fotos, percebeu que tudo o que conhecia estava sendo desmoronado. Sua mente estava uma tempestade. Sida, o que você fez? Eu fiz o que pude, Sida murmurou, a voz trêmula. A sala estava um caos. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que Davi faria agora? Ele tinha que escolher, mas qual era a verdade? A incerteza pairava no ar. Enquanto olhares se cruzavam, o que aconteceria se a verdade, aquela verdade sinistra, explodisse? E mais importante, quem era realmente o homem que se dizia parte de sua vida? O peso da escolha estava sobre Davi, e naquele momento, nada parecia certo. O passado deles estava prestes a voltar para cobrar seu preço. E a única coisa que Davi podia pensar era: como posso confiar em alguém quando tudo parece uma mentira? O silêncio na sala era ensurdecedor. Davi estava completamente paralisado, sua mente girando. As palavras cortantes do homem ecoavam em seus ouvidos. Uma tempestade dentro dele. O homem, com os olhos frios e a intimidação pulsando em seu corpo, avançou e um aroma de fumaça invadiu o ar. Você não deveria estar aqui, Sida. Sua vida é um caos. E agora quer envolver um menino nisso? O homem gritou, sua voz ecoando como um trovão. Todos na sala sentiram o impacto, um choque coletivo. O espaço ficou pequeno, como se as paredes estivessem se aproximando. Cada rosto, um retrato de confusão e temor. Davi olhou para Sida, o coração batendo forte. Espere, ele disse, buscando uma explicação no olhar dela. O que você quer dizer com sua vida é um caos? Mas Sida não teve tempo de responder. Um barulho estrondoso. A porta se abriu com força e várias pessoas entraram. Homens vestidos de terno, sérios como os mais graves soldados. Sida olhou para eles e seu rosto transformou-se em terror absoluto. Não! Vocês não podem estar aqui! Ela gritou, a voz tremendo. Sida, precisamos falar. É hora de enfrentar as consequências, disse um deles, avançando em direção a ela. Davi mal podia acreditar no que via. Ele nunca tinha visto Sida tão assustada, tão vulnerável. O homem, antes irritado, que alegava ser da família, olhou para Sida com um ar de triunfo. Você vê, Davi?
Essas pessoas vieram para levá-la de volta. Sua tia não está aqui por amor. Ela é fugitiva. E agora querem te tirar dela de uma vez por todas. O corpo de Davi ficou rígido. Tudo o que acreditava saber desmoronou. Fugitiva? O que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, vazio de força. Davi, escute! Sida implorou, mas a tensão era palpável. O homem, agora cercado pelos outros, ergueu a mão. Ela não é apenas sua tia. Ela fugiu da lei. Crimes horríveis, Davi. Ela se envolveu com pessoas erradas. Davi estava em choque. As palavras dele ecoando em sua mente como um tambor. Quais crimes? O que ela fez? Perguntou quase sem fôlego. As pessoas na sala observavam. Todas as emoções à flor da pele. Murmúrios se espalhando como fogo. A tensão era quase insuportável. Ela? Começou um dos homens, mas Sida o interrompeu elevando a voz. Você não sabe o que está dizendo. Eu fiz o melhor que pude. Tudo o que eu queria era protegê-lo. Proteger Davi? Você o colocou em perigo. Você não vê isso? Voltou a gritar um dos homens. E então, em um movimento rápido e inesperado, ele pegou algo do bolso. Um documento. Aqui! Provas do que você realmente é, Sida. Provas que você não pode ignorar. Davi começou a tremer, a angústia no peito quase o sufocando. Sida, com o rosto pálido, olhou para o papel e ele viu seu olhar angustiado. Por favor, me escute, Davi, ela disse, e sua voz vacilou. Eu vou explicar. Não, você não vai, respondeu um dos homens, sua voz firme. Se você não sair com a gente agora, tudo isso só vai piorar. Esse menino precisa saber a verdade. De verdade? Davi perguntou, sentindo um nó se formar na garganta. E quando Sida abaixou a cabeça, um silêncio profundo tomou conta da sala. Ele ficou esperando, a expectativa cortando o ar. Então, no meio dessa tensão insuportável, uma das mulheres entre os homens falou. Davi, há algo que você precisa saber sobre sua mãe. Sida não é sua única ligação com ela. O olhar dela era grave, as palavras pesadas. Sua mãe estava envolvida em um plano. Algo maior que você pode imaginar. E Sida... Ela hesitou, os olhos cheios de compaixão. Sida também faz parte disso. O mundo de Davi se desfez completamente. Não pode ser verdade! Ele gritou. Todo mundo olhava. O silêncio agora era denso, cheio de perguntas não respondidas. O que você quer dizer? As expressões nas faces ao seu redor mudaram. Agora eram apenas como sombras de um mistério profundo e perigoso. Sida estava em pé, e a tensão que havia se formado estava prestes a explodir. Davi, eu quero dizer que não sou sua verdadeira tia. Não da maneira que você pensa. Davi, atordoado, se virou para ela, seu corpo tremendo. O que essa revelação significava? Mais segredos, mais mentiras! Sua mente estava a 1000 por hora! E tudo que ele podia pensar era: como posso confiar em alguém quando tudo parece uma mentira? E nesse instante, tudo parecia desmoronar mais uma vez. O silêncio na sala era ensurdecedor. Davi estava completamente paralisado, sua mente girando. As palavras cortantes do homem ecoavam em seus ouvidos, uma tempestade dentro dele. O homem, com os olhos frios e a intimidação pulsando em seu corpo, avançou. E um aroma de fumaça invadiu o ar. Você não deveria estar aqui, Sida. Sua vida é um caos e agora quer envolver o menino nisso? O homem gritou,
sua voz ecoando como um trovão. Todos na sala sentiram o impacto, um choque coletivo. O espaço ficou pequeno, como se as paredes estivessem se aproximando, cada rosto um retrato de confusão e temor. Davi olhou para Sida, o coração batendo forte. Espere, ele disse, buscando explicação no olhar dela. O que você quer dizer com sua vida é um caos? Mas Sida não teve tempo de responder. Um barulho estrondoso reverberou pela sala. A porta se abriu com força e várias pessoas entraram. Homens vestidos de terno, sérios como os mais graves soldados. Sida olhou para eles e seu rosto transformou-se em terror absoluto. Não! Vocês não podem estar aqui! Ela gritou, a voz tremendo. Sida, precisamos falar! É hora de enfrentar as consequências! Disse um deles, avançando em direção a ela. Davi mal podia acreditar no que via. Ele nunca tinha visto Sida tão assustada, tão vulnerável. O homem antes irritado, que alegava ser da família, olhou para Sida com um ar de triunfo. Você vê, Davi, essas pessoas vieram para levá-la de volta. Sua tia não está aqui por amor. Ela é fugitiva. E agora? Querem te tirar dela de uma vez por todas! O corpo de Davi ficou rígido. Tudo o que acreditava saber desmoronou. Fugitiva? O que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, vazio de força. Davi, escute! Sida implorou, mas a tensão era palpável. O homem, agora cercado pelos outros, ergueu a mão. Ela não é apenas sua tia. Ela fugiu da lei. Crimes horríveis, Davi. Ela se envolveu com pessoas erradas. Davi estava em choque. As palavras dele ecoando em sua mente como um tambor. Quais crimes? O que ela fez? Perguntou quase sem fôlego. As pessoas na sala observavam. Todas as emoções à flor da pele, murmúrios se espalhando como fogo. A tensão era quase insuportável. Ela, começou um dos homens, mas Sida o interrompeu, elevando a voz. Você não sabe o que está dizendo. Eu nunca. Eu fiz o melhor que pude. Tudo o que eu queria era protegê-lo. Proteger Davi? Você o colocou em perigo. Você não vê isso? Voltou a gritar um dos homens. E então? Em um movimento rápido e inesperado, ele pegou algo do bolso. Um documento. Aqui, provas do que você realmente é, Sida. Provas que você não pode ignorar. Davi começou a tremer, a angústia no peito quase o sufocando. Sida, com o rosto pálido, olhou para o papel e ele viu seu olhar angustiado. Por favor, me escute, Davi, ela disse, e sua voz vacilou. A sala estava um caos. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que Davi faria agora? Ele tinha que escolher. Mas qual era a verdade? A incerteza pairava no ar, enquanto olhares se cruzavam. O que aconteceria se a verdade, aquela verdade sinistra, explodisse? E mais importante, quem era realmente o homem que se dizia parte de sua vida? O peso da escolha estava sobre Davi, e naquele momento nada parecia certo. O passado deles estava prestes a voltar para cobrar seu preço. E a única coisa que Davi podia pensar era: não, como posso confiar em alguém quando tudo parece uma mentira? Então, numa fração de segundo que parecia paralisar o tempo, o homem que havia entrado
dirigiu-se a Davi. A sua mãe não morreu. Ela foi sequestrada. E nós precisamos de você para trazê-la de volta. Davi, estupefato, recuou um passo. Sequestrada? O que você está dizendo? Seu coração disparava, pulsando em seu peito como se quisesse romper a jaula de emoção. Isso mesmo. Ela está viva, mas não a seu lado por um bom motivo. Sida sabe mais sobre isso do que você pode imaginar. E a verdade é que se você ficar com ela, correrá perigo. O olhar do homem ficava cada vez mais sombrio. Se não colaborar, você perderá não só sua liberdade, mas talvez a única chance de reencontrar a sua mãe. Chocando a todos, Sida deu um passo à frente. Davi, não ouça ele! Esse homem é um traidor. Ele só quer usar você. Sua voz estava repleta de desespero, e a incredulidade nos olhos de Davi era como um espelho, refletindo seu próprio medo. Então, o que você está escondendo, Sida? Davi disparou, o nó na garganta voltando com força. Por que tudo isso está acontecendo? A sala congelou novamente. A revelação dele cortou o ar como uma faca. O ar estava pesado com a expectativa. Cada botão de tensão se apertava mais. E a resposta de Sida poderia mudar tudo. Nesse momento crítico, Davi percebeu que a única certeza que tinha era a incerteza. Ele se sentia preso entre mundos, entre dois futuros possíveis. O peso da escolha o esmagava, e a pergunta pairou no ar diante de todos. Qual era a verdadeira natureza da sua família, afinal? E com a respiração suspensa e corações batendo em descompasso, todos na sala esperavam a resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. O silêncio na sala era ensurdecedor. Davi estava completamente paralisado. As palavras cortantes do homem ecoavam em seus ouvidos. Uma tempestade dentro dele. O homem, com os olhos frios e a intimidação pulsando em seu corpo, avançou, e um aroma de fumaça invadiu o ar. Você não deveria estar aqui, Sida. Sua vida é um caos. E agora quer envolver o menino nisso? O homem gritou, sua voz ecoando como um trovão. Todos na sala sentiram o impacto, um choque coletivo. O espaço ficou pequeno, como se as paredes estivessem se aproximando. Cada rosto um retrato de confusão e temor. Davi olhou para Sida, o coração batendo forte. Espere, ele disse, buscando uma explicação no olhar dela. O que você quer dizer com sua vida é um caos? Mas Sida não teve tempo de responder. Um barulho estrondoso reverberou pela sala. A porta se abriu com força e várias pessoas entraram. Homens vestidos de terno, sérios como os mais graves soldados. Sida olhou para eles e seu rosto transformou-se em terror absoluto. Não! Vocês não podem estar aqui! Ela gritou, a voz tremendo. Sida, precisamos falar. É hora de enfrentar as consequências, disse um deles, avançando em direção a ela. Davi mal podia acreditar no que via. Ele nunca tinha visto Sida tão assustada, tão vulnerável. O homem antes irritado, que alegava ser da família, olhou para Sida com um ar de triunfo. Você vê, Davi? Essas pessoas vieram para levá-la de volta. Sua tia não está aqui por amor. Ela é fugitiva. E agora querem te tirar dela de uma vez por todas. O corpo de Davi ficou rígido. Tudo o que acreditava saber desmoronou. Fugitiva? O que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, vazio de força. Davi, escute. Sida implorou, mas a tensão era palpável. O homem, agora cercado pelos outros, ergueu a mão. Ela não é apenas sua tia. Ela fugiu da lei. Crimes horríveis, Davi. Ela se envolveu com pessoas erradas. Davi estava em choque. As palavras dele ecoando em sua mente como um tambor. Quais crimes? O que ela fez? Perguntou, quase sem fôlego. As pessoas na sala observavam, todas as emoções à flor da pele.
murmúrios se espalhando como fogo. A tensão era quase insuportável. Ela? Começou um dos homens, mas Sida o interrompeu, elevando a voz. Você não sabe o que está dizendo. Eu nunca! Eu fiz o melhor que pude. Tudo o que eu queria era protegê-lo. Proteger Davi? Você o colocou em perigo. Você não vê isso? Voltou a gritar um dos homens. E então, em um movimento rápido e inesperado, ele pegou algo do bolso. Um documento. Aqui! Provas do que você realmente é, Sida. Provas que você não pode ignorar. Davi começou a tremer, a angústia no peito quase o sufocando. Sida, com o rosto pálido, olhou para o papel. E ele viu seu olhar angustiado. Por favor, me escute, Davi, ela disse, e sua voz vacilou. A sala estava um caos. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que Davi faria agora? Ele tinha que escolher, mas qual era a verdade? Enquanto Davi lutava com as emoções, um dos homens que havia entrado deu um passo à frente e bateu com a mão na mesa. Davi, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. A verdade que irão usar contra você se você não agir agora. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, a intensidade aumentou. Davi olhou para ele com os olhos arregalados. O que foi que você disse sobre a minha mãe? Antes que o homem pudesse continuar, a sala tremeu com um estrondo ensurdecedor. A janela que estava atrás de Davi explodiu em 1000 pedaços. E um líquido quente e viscoso jorrou dela, cobrindo o chão. Era sangue, e não qualquer sangue, mas um que Davi reconheceu de imediato. Corra! Gritou Sida, sua voz repleta de desespero. Mas Davi estava paralisado, olhando para o chão tingido de vermelho e a cena surreal diante dele. Davi, você não pode ficar aqui. Sida puxou pelo braço. O olhar de Davi se fixou em Sida, enquanto uma nova revelação estourava em sua mente. Você sabia? Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? O peso da acusação feria tanto quanto o barulho do jorro. Davi, não é isso. Não posso explicar agora, mas nós temos que sair, Sida exclamou, olhando ao redor como se um demônio à espreita estivesse prestes a saltar sobre eles. O homem de antes a encarava com olhos cheios de raiva e frustração. Então, a verdade parecia brotar da confusão, sangrenta e imprevisível. Estrondos ecoaram enquanto as pessoas que estavam ali corriam descontroladas. O homem que havia mencionado segredos e crimes avançou e, em um movimento brusco, puxou Sida para mais perto dele. Você está acabada, Sida. E agora, este menino não servirá mais a você. Davi, em um impulso de proteção e desespero, gritou. Chega! O que mais você está escondendo? A tensão estraçalhava e a realidade dele desmoronava a cada segundo. Você é filho de uma criminosa, Davi, disse o homem, sua voz tranquila e condescendente. E a menos que você escolha o lado certo, agora vai perder o que tem de mais precioso. O ar ficou denso e a maré virava. Davi olhou de Sida para o homem e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não sou filho de ninguém, sou só Davi. E a sua voz ecoou pelas paredes manchadas de sangue. Mas havia mais, algo que ainda não haviam contado. A verdade estava se revelando em camadas, como uma cebola, e Davi não sabia se estava pronto para descobrir o que havia dentro. E se a mãe que você busca for a razão de tudo isso? O homem concluiu, e Davi sentiu um frio na espinha.
E nesse momento, tudo fez sentido. Cada revelação, cada novo segredo, cada tratativa disfarçada. O que ele mais temia agora parecia impossível. Mas uma coisa era certa. Nada na vida dele seria como antes. Ao buscar a verdade, Davi poderia perder mais do que imagina. E o futuro agora era um mistério aterrorizante que o consumia, enquanto o caos ao seu redor se intensificava e ele se perguntava: o que eu realmente sou? O silêncio na sala era ensurdecedor. Davi estava completamente paralisado, sua mente girando. As palavras cortantes do homem ecoavam em seus ouvidos. Uma tempestade dentro dele. O homem, com os olhos frios e a intimidação pulsando em seu corpo, avançou. E um aroma de fumaça invadiu o ar. Você não deveria estar aqui, Sida. Sua vida é um caos. E agora quer envolver o menino nisso? O homem gritou. O que você quer dizer com sua vida é um caos? Mas Sida não teve tempo de responder. Um barulho estrondoso reverberou pela sala. A porta se abriu com força. E várias pessoas entraram, homens vestidos de terno, sérios como os mais graves soldados. Sida olhou para eles e seu rosto transformou-se em terror absoluto. Não, vocês não podem estar aqui, ela gritou, a voz tremendo. Sida, precisamos falar. É hora de enfrentar as consequências, disse um deles, avançando em direção a ela. Davi mal podia acreditar no que via. Ele nunca tinha visto Sida tão assustada. O homem, antes irritado, que alegava ser da família, olhou para Sida com um ar de triunfo. Você vê, Davi? Essas pessoas vieram para levá-la de volta. Sua tia não está aqui por amor. Ela é fugitiva. E agora querem te tirar dela de uma vez por todas. O corpo de Davi ficou rígido. Tudo que acreditava saber desmoronou. Fugitiva? O que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, vazio de força. Davi, escute, Sida implorou. Mas a tensão era palpável. O homem, agora cercado pelos outros, ergueu a mão. Ela não é apenas sua tia. Ela fugiu da lei. Crimes horríveis, Davi. Ela se envolveu com pessoas erradas. Davi estava em choque, as palavras ecoando em sua mente como um tambor. Quais crimes? O que ela fez? Perguntou quase sem fôlego. As pessoas na sala observavam, todas as emoções à flor da pele, murmúrios se espalhando como fogo. A tensão era quase insuportável. Ela, começou um dos homens, mas Sida o interrompeu, elevando a voz. Você não sabe o que está dizendo. Eu nunca. Eu fiz o melhor que pude. Tudo o que eu queria era protegê-lo. Proteger Davi? Você o colocou em perigo. Você não vê isso? Voltou a gritar um dos homens. E então, em um movimento rápido e inesperado, ele pegou algo do bolso. Um documento. Aqui! Provas do que você realmente é, Sida! Provas que você não pode ignorar! Davi começou a tremer, a angústia no peito quase o sufocando. Sida, com o rosto pálido, olhou para o papel e ele viu seu olhar angustiado. Por favor, me escute, Davi, ela disse. Sua voz vacilou. A sala estava em caos, a tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção.
O que Davi faria agora? Ele tinha que escolher. Mas qual era a verdade? Então, numa fração de segundo, te parecia paralisar o tempo. O homem que havia entrado dirigiu-se a Davi, um sorriso cruel tingindo seus lábios. Davi, você não sabe, mas toda essa confusão é apenas o começo. A sua mãe não morreu, ela foi sequestrada. E nós precisamos de você para trazê-la de volta. Davi, estupefato, recuou um passo. Sequestrada? O que você está dizendo? Seu coração disparava, pulsando em seu peito como se quisesse romper a jaula de emoção. É isso mesmo. Ela está viva, mas não a seu lado por um bom motivo. Sida sabe mais sobre isso do que você pode imaginar. E a verdade é que, se você ficar com ela, correrá perigo. O olhar do homem ficava cada vez mais sombrio. Se não colaborar, você perderá não só sua liberdade, mas talvez a única chance de reencontrar a sua mãe. Chocando a todos, Sida deu um passo à frente. Davi, não ouça ele! Esse homem é um traidor. Ele só quer usar você. Sua voz estava repleta de desespero. O homem, então, em uma reviravolta dramática, tirou uma corrente de seu bolso e a exibiu. E essa corrente, Davi, ela pertence a você. Ele a colocou na mesa e todos os olhares se voltaram para o objeto de metal relucente. Sida congelou. Davi olhou para a corrente confuso. O que isso tem a ver comigo? Essa corrente pertenceu à sua mãe antes de ser sequestrada. Ela te deixou como sinal, um meio de identificá-lo. O homem começou a iluminar aquela peça de metal como se tivesse encontrado ouro em meio à lama. Você é mais importante do que imagina, Davi. A sua mãe fez algo que pode mudar tudo. E você é a chave para acabar com essa história. A sala explodiu em murmúrios. Davi olhou para Sida, esperando uma explicação. Sida, você sabia disso? A dor na voz dele fazia ecoar nas paredes. Ela recuou, seu olhar se desviando. Os homens ao seu redor se entreolharam, como se estivessem esperando por um sinal. E foi então que tudo começou a desmoronar novamente. O homem mais alto tomou a palavra. Davi, precisamos ir agora. O tempo está se esgotando. Sida ficou paralisada, os olhos arregalados, e em um ato desesperado, ela se virou para Davi. A verdade é, você não é meu sobrinho. Você é filho da sua mãe e do homem que está aqui. O ar desapareceu. Davi ficou sem palavras. Do homem que está aqui? O peso da revelação o esmagou. Ele olhou para o homem que dizia ser parte da sua vida. O que você quer dizer com isso? Isso mesmo. Davi, você é filho de um dos mais poderosos homens do crime do país. E eu sou a pessoa que pode te ajudar a sair disso. Mas você precisa confiar em mim. Davi, agora sentindo a sinistra verdade envolver a sala, olhou de novo para Sida, faltando palavras. Tudo o que ele conhecia estava sendo desmantelado em uma única explosão de revelações. O que você gostaria que eu fizesse? A pergunta saiu como um sussurro, mas a tensão estava no ar. E assim, Davi percebeu que a vida que ele conhecia se desfez em um instante. E agora, ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos, sem saber em quem confiar. Cada segundo parecia um passo em direção ao desconhecido. A única coisa que ele sabia era que a verdadeira luta estava apenas começando e a cada momento estava mais perto de descobrir quem ele realmente era. Davi estava em choque, a cabeça girando enquanto as palavras cortantes. O queixo dele caiu. Como assim? Ele não queria acreditar. A sala parecia desmoronar ao seu redor. O resto do mundo sumiu. Ele olhou para Sida, buscando respostas,
Mas o olhar dela estava distante, enfrentando seus próprios demônios. Sida, isso é verdade? A voz dele tremia, e o eco das perguntas flutuava no ar, aguardando qualquer confirmação. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou a tensão. A porta da sala foi aberta com um golpe forte. E um grupo de homens armados e sérios invadiu o espaço. Eles avançaram em direção a Sida, como predadores prontos para atacar. O terror se espalhou na sala. Sida, você está presa! Gritou o líder. Um homem musculoso com um olhar intenso que fazia o coração de Davi acelerar de medo. Não! Eu não fiz nada! Sida gritou, a voz quebrando. Ela olhou para Davi, seus olhos cheios de desespero. Davi, você precisa acreditar em mim! Mas Davi estava paralisado. Ele sentia cada batida do seu coração ecoando como um tambor, colocando a verdade sob uma luz cruel. O que está acontecendo? A voz dele mal saiu, mas o silêncio que se seguiu pesava tanto quanto 1000 palavras. Os homens cercaram Sida, e Davi se sentiu como se estivesse assistindo a um filme de horror. Ele não queria que ela fosse levada. Cada olhar entre eles era como uma faca cortando sua confiança, sua certeza. Ela não vai a lugar nenhum, Davi gritou, tentando proteger Sida, mas sentiu seu corpo tremer de incerteza e medo. Você não entende, garoto, o líder disse, avançando. Sida é uma criminosa. Ela fugiu e precisa pagar pelo que fez. Davi olhou para Sida, procurando uma explicação. Que crimes? O que você fez, Sida? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. E então, como um soco no estômago, ela disse, Davi, eu trabalhei para o homem que quer a sua mãe de volta. Eu me envolvi em coisas muito perigosas. E agora eles querem me pegar. Mas eu não vou deixar que você se machuque. O mundo de Davi caiu mais uma vez. O que mais eu não sei? Ele olhou para os homens, com a adrenalina pulando em suas veias. Não! Você não pode levá-la! Ele se colocou à frente, determinado. Mas dentro dele, a confusão crescia. A lealdade dividida entre a mulher que ele via como mãe e todas as revelações que queimavam como ácido. Se você não se afastar, garoto, vai se machucar. O homem de terno rosnou, e Davi sentiu um frio na espinha. O chão sob seus pés parecia se abrir, levando a um abismo de incerteza e desespero. Ele lutou para se manter firme. O peso da escolha era esmagador. Mas antes que ele pudesse reagir, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Uma mulher que Davi só viu de relance antes entrou apressadamente, seu rosto pálido. Sida está em perigo! Eles planejam te pegar também, Davi! Os homens congelaram, olhando para ela com raiva e confusão. Uma onda de calor subiu pela cabeça de Davi. O quê? Por quê? Quem são vocês? O emaranhado de emoções se transformou em uma tempestade dentro dele. O que estava acontecendo? A confusão se tornou um grito em sua mente. A mulher, com lágrimas nos olhos, gritou: Você não é apenas um garoto! Você tem um destino! Um destino que está ligado a coisas muito maiores do que imagina. O que você precisa saber é que a sua mãe, a verdadeira, ela está longe. E nós precisamos de você. Davi ficou paralisado. O que havia revelado? A sala parecia um jogo de xadrez, cada peça em movimento. Ele olhou para Sida, os olhos dela refletindo o desespero e a dor, como se todas as respostas estivessem em seu olhar. Mas o contexto mudara tudo.
E naquele momento, ele soube que a história estava longe de terminar. Do que se tratava realmente? As conexões se tornavam obscuras e a verdade como um peão prestes a fazer checkmate. Davi se lembrou da corrente, da mística que envolvia cada palavra proferida. Mas com cada revelação, ele sabia que o pesadelo estava apenas começando. O homem armado olhou de Sida para a nova mulher e voltou para Davi. Você está em um lugar que nunca imaginou. Esse jogo apenas começou, menino. Se você não fizer sua escolha agora, perderá tudo. Davi congelou. O mundo girava. Ele sentiu o peso crescendo. Qual seria a escolha que mudaria tudo? E mais importante, quem poderia confiar? Davi estava paralisado, a voz do homem ecoando em sua mente como um trovão. Ele nunca imaginou que sua vida mudaria tão rapidamente. O caos na sala intensificou-se, com a tensão palpável no ar. A cada respiração, ele sentia o peso das escolhas que o cercavam. Esse homem, ele está mentindo! Sida exclamou, sua voz transbordando desespero. Mas Davi já estava confuso demais. As revelações a tornaram um mistério envolto em sombras. O líder dos homens armados avançou, seu olhar cheio de fúria. Sida, você não pode mais esconder a verdade. Chegou a hora. Os outros homens começaram a cercá-la. A sala parecia um campo de batalha. Davi ficou em silêncio, as palavras destilando veneno. Eu não sou filho de um criminoso. Não posso ser! Ele gritou, quase desesperado. Por que não me contaram? Por que esconderam isso de mim? O ressentimento crescia dentro dele, e a dor da traição apertava seu peito. Davi, isso não é sobre você ou sobre mim, Sida gritou. É sobre seu futuro, sobre o que está em jogo. Você não tem ideia do que eles são capazes. As emoções de Davi se misturaram. Medo, raiva, perplexidade. Ele olhou para os rostos dos estranhos, a cólera e a preocupação refletidas neles. O peso da decisão recaiu sobre ele. Ele precisava escolher um lado, mas qual? A confusão era um labirinto sem saída. Escute, Sida, se você quiser que eu confie em você, agora é a hora de explicar tudo, insistiu Davi. Sua voz agora um grito de protesto. E, surpreendentemente, a sala fez silêncio. Todos os olhares se voltaram para Sida, que estava quase em lágrimas. Eu vou te contar a verdade, Davi. Ela começou, a voz quebrando. Sua mãe, ela estava em perigo. Eu não sabia que você era filho dela, até que a minha vida desmoronasse. Eu fugi porque eles, semelhando, eles queriam me proteger, mas não consegui fazer o mesmo. Oh! Davi pôde sentir seu mundo desmoronar novamente. Então você sabia que eu estava em perigo? A ferida que antes era apenas um corte, agora ardia como fogo. Não era assim! Eu só queria te proteger! Sida implorou desesperadamente. Acredite em mim. Aqui não é seguro. Precisamos sair. Mas o homem que estava no comando voltou a tomar a palavra. Chega! O que você faz é irrelevante, Sida. Você saiu do nosso controle e agora Davi tem que escolher. O coração de Davi pulava. Escolher o quê? Ficar com você ou correr com pessoas que só pensam em me machucar? Os olhares de todos aumentavam a pressão sobre seus ombros. Seus pensamentos giravam enquanto ele refletia sobre sua vida até agora. Ele se lembrava de cada risada,
cada momento ao lado de Sida. E mesmo com toda a confusão, uma voz em seu coração gritava: eu não a abandonarei. A sala estava prestes a explodir em um conflito direto, mas Davi olhou nos olhos de Sida. Ele viu dor, luta, esperança. Sida, nós podemos lutar juntos, ele disse, sua voz firme. Eu não vou deixar que esses homens decidam meu destino. Nesse momento decisivo, os homens pararam, surpresos com a coragem dele. O líder arqueou uma sobrancelha, mas Davi se sentia forte. Ele poderia ser alguém importante, alguém que poderia mudar tudo. Sida sorriu, uma luz piscando em seus olhos. Obrigado, Davi! Juntos, nós podemos encontrar sua mãe e descobrir toda a verdade. E então, tudo aconteceu. O homem apontou um dedo para Davi. Lembre-se, menino, isso não acabou. Você verá. E em um instante, a tensão explodiu em uma luta frenética. Davi e Sida lutaram juntos, desferindo golpes e esquivando-se das ameaças, enquanto as vozes dos homens se tornaram um ruído opressivo. Quando tudo parecia perdido, Davi tomou a frente, empurrando Sida para trás e gritando: corra! Foi como um sinal de alerta. Sida disparou para a porta e Davi a seguiu. O tumulto se espalhou atrás deles. Eles corriam sem olhar para trás. O mundo deles estava desmoronando, mas a esperança crescia. Enquanto escapavam pela porta das traseiras, Davi finalmente sentiu um leve fio de liberdade. Ele se voltou para Sida, que olhava para ele com admiração. Vamos encontrar sua mãe e descobrir a verdade. Sim, ele concordou, com o peito acelerado e um novo propósito pulsando em suas veias. Mas ao olhar para a rua, Davi sabia que a jornada apenas começou. O que mais revelaria nessa busca por sua identidade e por aqueles que amava? Mas esta história não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Só quem realmente ama essas histórias sabe como isso faz a diferença.